Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. O jantar havia acabado, e as crianças estavam assistindo a um filme na sala de estar, enquanto John e Alice conversavam sobre o dia. A casa, com seu interior acolhedor e iluminado pelas luzes da árvore de Natal, parecia ser um refúgio do mundo lá fora. No entanto, essa sensação de segurança estava prestes a ser violada de uma forma terrível. À medida que a noite avançava, o som de uma batida suave na porta principal interrompeu a conversa de John e Alice. John levantou-se, perguntando-se quem poderia ser a essa hora. Ele foi até a porta e, através da janela de vidro, não viu ninguém. Sentindo-se um pouco inquieto, ele abriu a porta lentamente, apenas para encontrar uma caixa no chão, coberta por uma fina camada de neve. Não havia nota ou qualquer indicação sobre quem a havia deixado. John a pegou e a trouxe para dentro, curioso sobre seu conteúdo. Alice estava na cozinha, preparando um lanche, quando John entrou com a caixa. Ele a colocou na mesa da sala de jantar e, ao abrir a caixa, encontrou um bilhete escrito em letras grandes e desenhadas à mão: "Vocês estão sendo vigiados. A diversão está apenas começando." John e Alice se entreolharam, uma sensação de desconforto crescendo em seus corações. Alice, tentando acalmar a situação, sugeriu que talvez fosse apenas uma brincadeira de alguém da vizinhança. John, no entanto, estava mais preocupado e decidiu verificar todas as portas e janelas para garantir que estavam trancadas. Enquanto isso, Emily e Jake, que haviam parado de assistir ao filme e estavam agora brincando na sala de estar, não tinham ideia do crescente medo que seus pais estavam sentindo. A noite continuou normalmente, com todos tentando ignorar o bilhete perturbador e se concentrar na alegria das festividades. No entanto, a sensação de desconforto não desapareceu. Às 22 horas, o som de algo arrastando-se na parte superior da casa chamou a atenção de John e Alice. O barulho parecia vir do sótão. John subiu para investigar, encontrando apenas o silêncio e o pó acumulado. Nada parecia fora do lugar. No entanto, o desconforto persistia, e eles não conseguiram relaxar completamente. Por volta da meia-noite, a família estava se preparando para ir para a cama. John e Alice estavam ajudando Emily e Jake a se acomodar em seus quartos quando ouviram um novo som, um estalo baixo, mais claro, vindo do andar de baixo. John desceu as escadas lentamente, a sensação de que algo estava errado se intensificando com cada passo. Ao chegar ao hall de entrada, John notou algo estranho. A caixa que haviam encontrado anteriormente estava agora fora da mesa, caída no chão. Ele a pegou novamente e a colocou de volta na mesa, tentando ignorar a sensação de pavor crescente. Enquanto ele estava de volta ao andar de cima, Alice ligou para a polícia, sentindo que a situação estava saindo do controle. No entanto, a polícia informou que estavam ocupados com outras chamadas e que poderiam levar algum tempo para chegar. Sem saber o que fazer, John decidiu manter a calma e trancou todas as portas e janelas novamente. Ele se sentou na sala, esperando, enquanto Alice tentava acalmar as crianças. Foi então que ouviram um estrondo vindo da garagem. John, com o coração acelerado, pegou uma lanterna e uma arma de fogo que mantinha guardada para segurança. Ele desceu as escadas, a tensão aumentando a cada passo. A garagem estava escura e silenciosa, exceto pelo som do vento forte que passava pelas frestas das janelas. John entrou na garagem e encontrou a porta para o porão ligeiramente aberta. O pânico tomou conta dele,
E ele rapidamente desceu as escadas para o porão, apenas para encontrar o espaço vazio. Quando ele estava prestes a subir de volta, algo capturou sua atenção, uma pequena figura na escuridão do canto do porão. Ele apontou a lanterna e viu uma figura mascarada, vestida de preto e com uma máscara de terror, parada ali. O invasor, percebendo que havia sido descoberto, começou a se aproximar lentamente. John levantou a arma e gritou para o invasor se afastar. A figura hesitou por um momento, e então começou a correr em direção a John. Em uma reação instintiva, John disparou um tiro, que acertou o invasor no ombro. A figura caiu, mas se levantou rapidamente e começou a correr em direção à porta do porão. John correu atrás, mas o invasor conseguiu sair e desapareceu na noite. John voltou para casa e encontrou Alice e as crianças trancadas em um quarto, aterrorizadas. A polícia chegou pouco depois, e o invasor foi procurado, mas não foi encontrado. As investigações continuaram por semanas, mas não houve nenhuma pista concreta sobre a identidade do invasor ou o motivo pelo qual ele havia atacado a família. O incidente deixou uma marca indelével na família Thompson. Eles nunca descobriram quem estava por trás do ataque ou por que foram escolhidos como alvo. A sensação de segurança que uma vez tinham em sua casa foi substituída pelo medo e pela desconfiança. A casa, que antes era um lugar de alegria e calor, tornou-se um lembrete constante do terror que haviam enfrentado naquela noite fatídica. O invasor mascarado continuou sendo um mistério, uma sombra sinistra que pairava sobre as memórias de uma noite que nunca mais seria esquecida. Quem MC Herói cresceu em uma família pobre e começou sua vida de crimes ainda jovem, acumulando uma ficha extensa de delitos ao longo dos anos, incluindo roubo de gado, incêndios criminosos, assaltos e até tentativa de assassinato. Ele tinha uma habilidade notável para escapar das garras da lei, muitas vezes intimidando testemunhas ou subornando as autoridades locais para evitar punições. Ao longo de sua vida, ele foi acusado de inúmeros crimes, mas raramente enfrentou qualquer consequência significativa, o que alimentava ainda mais seu senso de impunidade. MC Herói era conhecido por sua brutalidade e por aterrorizar aqueles que se colocavam em seu caminho. Ele intimidava testemunhas a ponto de elas retirarem suas queixas ou se recusarem a depor em tribunal. Uma de suas vítimas mais conhecidas foi um dono de mercearia chamado Ernest Oboe Bauenkamp, com quem MC Herói teve uma desavença. A disputa entre os dois escalou quando MC Herói atirou nas costas de Bauenkamp, que milagrosamente sobreviveu. Apesar de ser preso por esse crime, MC Herói foi libertado sob fiança enquanto aguardava recurso, e, de maneira atípica, continuou a ameaçar a família Bauenkamp e outros membros da comunidade, prometendo vingança. Essa situação criou um clima de medo e frustração na pequena cidade de Skidmore, onde os moradores já estavam há anos sob o jugo de MC Herói. O sistema judicial parecia incapaz ou não disposto a proteger a comunidade das constantes ameaças e violência que ele infligia. Esse ciclo de impunidade levou a uma crescente tensão entre MC Herói e os moradores, culminando no fatídico dia de sua morte. Na manhã de 10 de julho de 1981, MC Herói e sua jovem esposa, Trena, foram até o bar local, onde ele continuava a fazer ameaças contra os Bauenkamp e outros que acreditava terem se voltado contra ele. Depois de deixar o bar, ele entrou em sua caminhonete, mas antes que pudesse sair do local, foi cercado por um grupo de homens armados. Em plena luz do dia e diante de várias testemunhas, MC Herói foi morto a tiros. Pelo menos 2 atiradores dispararam contra ele, mas ninguém foi identificado ou preso pelo crime. O mais impressionante sobre o assassinato de MC Herói é o fato de que havia cerca de 60 pessoas presentes no momento do crime, mas todas afirmaram não saber quem atirou. Essa omerta, o código de silêncio típico da máfia, tomou conta da cidade, com os moradores se recusando a cooperar com as investigações policiais. A esposa de MC Herói, Trena, testemunhou o assassinato e identificou um dos atiradores, mas sem o apoio das outras testemunhas, seu depoimento não foi suficiente para levar a uma condenação. O caso do assassinato de quem MC Herói levantou muitas questões sobre justiça, vingança e o fracasso do sistema judicial em proteger os cidadãos. Para muitos, a morte de MC Herói foi vista como um ato de justiça coletiva, uma forma de a comunidade finalmente se livrar de um homem que a aterrorizava havia anos. Outros, no entanto,
questionaram a moralidade de tal ato, apontando que, embora MC Euroi fosse um criminoso violento, sua execução pública sem um julgamento adequado era uma violação da lei. O assassinato de MC Euroi continua sendo um dos mistérios mais notórios da história criminal dos Estados Unidos. Embora as investigações tenham sido retomadas em várias ocasiões ao longo dos anos, ninguém foi formalmente acusado pelo crime, e parece improvável que alguém seja responsabilizado no futuro. A cidade de Skidmore permaneceu em silêncio, e o caso tornou-se uma espécie de lenda local sobre o poder da comunidade de tomar o destino em suas próprias mãos quando o sistema falha. Além de seu impacto local, a morte de MC Euroi inspirou livros, documentários e até filmes, incluindo o livro de 1981 de Harry N. McLean, intitulado Asterisco ou Em Brode da Elicta Asterisco, que explora a vida de MC Euroi, o clima de medo que ele impôs à comunidade e os eventos que levaram à sua morte. O livro mais tarde foi adaptado para um filme para televisão, aumentando ainda mais o fascínio do público por essa história sombria de justiça vigilante. O legado de quem MC Euroi é um lembrete sombrio de como o sistema legal pode falhar em proteger as pessoas mais vulneráveis, levando-as a tomar medidas desesperadas para garantir sua própria segurança. Seu assassinato continua sendo um símbolo de como o medo e a frustração podem corroer a confiança nas instituições e, eventualmente, levar a uma ruptura da ordem social. A cidade de Skidmore nunca foi a mesma após a morte de MC Euroi, com muitos moradores preferindo esquecer os eventos daquele dia, enquanto outros ainda veem sua morte como uma libertação de um tirano que jamais deveria ter sido deixado livre por tanto tempo. Até os dias de hoje, o nome Ken MC Euroi permanece associado à ideia de um tiranossauro de cidade pequena, um homem que, através da intimidação e violência, conseguiu submeter uma cidade inteira à sua vontade, mas que no final pagou o preço final por sua crueldade. Ken MC Euroi cresceu em uma família pobre e começou sua vida de crimes ainda jovem, acumulando uma ficha extensa de delitos ao longo dos anos, incluindo roubo de gado, incêndios criminosos, assaltos e até tentativa de assassinato. Ele tinha uma habilidade notável para escapar das garras da lei, muitas vezes intimidando testemunhas ou subornando as autoridades locais para evitar punições. Ao longo de sua vida, ele foi acusado de inúmeros crimes, mas raramente enfrentou qualquer consequência significativa, o que alimentava ainda mais seu senso de impunidade. MC Euroi era conhecido por sua brutalidade e por aterrorizar aqueles que se colocavam em seu caminho. Ele intimidava testemunhas a ponto de elas retirarem suas queixas ou se recusarem a depor em tribunal. Uma de suas vítimas mais conhecidas foi um dono de mercearia chamado Ernest Oboa Bauencamp, com quem MC Euroi teve uma desavença. A disputa entre os dois escalou quando MC Euroi atirou nas costas de Bauencamp, que milagrosamente sobreviveu. Apesar de ser preso por esse crime, MC Euroi foi libertado sob fiança enquanto aguardava recurso, e, de maneira típica, continuou a ameaçar a família Bauencamp e outros membros da comunidade, prometendo vingança. Essa situação criou um clima de medo e frustração na pequena cidade de Skidmore, onde os moradores já estavam há anos sob o jugo de MC Euroi. O sistema judicial parecia incapaz ou não disposto a proteger a comunidade das constantes ameaças e violência que ele infligia. Esse ciclo de impunidade levou a uma crescente tensão entre MC Euroi e os moradores, culminando no fatídico dia de sua morte. Na manhã de 10 de julho de 1981, MC Euroi e sua jovem esposa, Trena, foram até o bar local, onde ele continuava a fazer ameaças contra os Bauencamp e outros que acreditava terem se voltado contra ele. Depois de deixar o bar, ele entrou em sua caminhonete, mas antes que pudesse sair do local, foi cercado por um grupo de homens armados. Em plena luz do dia e diante de várias testemunhas, MC Euroi foi morto a tiros. Pelo menos 2 atiradores dispararam contra ele, mas ninguém foi identificado ou preso pelo crime. O mais impressionante sobre o assassinato de MC Euroi é o fato de que havia cerca de 60 pessoas presentes no momento do crime, mas todas afirmaram não saber quem atirou. Essa omerta, o código de silêncio típico da máfia, tomou conta da cidade, com os moradores se recusando a cooperar com as investigações policiais. A esposa de MC Euroi, Trena, testemunhou o assassinato e identificou um dos atiradores, mas sem o apoio das outras testemunhas, seu depoimento não foi suficiente para levar a uma condenação.
O caso do assassinato de Ken MC-Elroy levantou muitas questões sobre justiça, vingança e o fracasso do sistema judicial em proteger os cidadãos. Para muitos, a morte de MC-Elroy foi vista como um ato de justiça coletiva, uma forma de a comunidade finalmente se livrar de um homem que a aterrorizava havia anos. Outros, no entanto, questionaram a moralidade de tal ato, apontando que, embora MC-Elroy fosse um criminoso violento, sua execução pública sem um julgamento adequado era uma violação da lei. O assassinato de MC-Elroy continua sendo um dos mistérios mais notórios da história criminal dos Estados Unidos. Embora as investigações tenham sido retomadas em várias ocasiões ao longo dos anos, ninguém foi formalmente acusado pelo crime, e parece improvável que alguém seja responsabilizado no futuro. A cidade de Skidmore permaneceu em silêncio, e o caso tornou-se uma espécie de lenda local sobre o poder da comunidade de tomar o destino em suas próprias mãos quando o sistema falha. Além de seu impacto local, a morte de MC-Elroy inspirou livros, documentários e até filmes, incluindo o livro de 1981 de Harry N. Macklin, intitulado *O Embroide da Elictal*, que explora a vida de MC-Elroy, o clima de medo que ele impôs à comunidade e os eventos que levaram à sua morte. O livro mais tarde foi adaptado para um filme para televisão, aumentando ainda mais o fascínio do público por essa história sombria de justiça vigilante. O legado de Ken MC-Elroy é um lembrete sombrio de como o sistema legal pode falhar em proteger as pessoas mais vulneráveis, levando-as a tomar medidas desesperadas para garantir sua própria segurança. Seu assassinato continua sendo um símbolo de como o medo e a frustração podem corroer a confiança nas instituições e, eventualmente, levar a uma ruptura da ordem social. A cidade de Skidmore nunca foi a mesma após a morte de MC-Elroy, com muitos moradores preferindo esquecer os eventos daquele dia, enquanto outros ainda veem sua morte como uma libertação de um tirano que jamais deveria ter sido deixado livre por tanto tempo. Até os dias de hoje, o nome Ken MC-Elroy permanece associado à ideia de um tiranossauro de cidade pequena, um homem que, através da intimidação e violência, conseguiu submeter uma cidade inteira à sua vontade, mas que no final pagou o preço final por sua crueldade. Desde cedo, a vida de Carl Panzram foi marcada por dificuldades e violência. Ele nasceu em uma família de imigrantes pobres no meio-oeste dos Estados Unidos e teve uma infância difícil. Seu pai abandonou a família quando ele ainda era jovem, deixando sua mãe para criar Carl e seus irmãos sozinha. A família vivia em extrema pobreza, e a negligência emocional e física era uma constante. Carl começou a mostrar sinais de comportamento problemático desde muito cedo, envolvendo-se em pequenos delitos e furtos. Aos 11 anos, Panzram foi enviado ao Minnesota State Training School, uma instituição que pretendia reformar jovens delinquentes. No entanto, em vez de reabilitá-lo, o tempo de Panzram no reformatório apenas piorou seu comportamento. Ele foi submetido a abusos físicos e emocionais pelos funcionários e, em suas próprias palavras, foi torturado dia e noite. Esses abusos apenas aprofundaram seu ódio pela autoridade e pela sociedade. Foi lá que Panzram começou a jurar vingança contra todos aqueles que o machucaram. Após ser libertado, sua vida entrou em um ciclo contínuo de crimes, prisão e fugas. Ele vagou pelos Estados Unidos e outras partes do mundo, cometendo crimes por onde passava. Sua ficha criminal incluía desde pequenos furtos e assaltos a incêndios e homicídios brutais. Panzram era um criminoso prolífico e sem remorsos, que confessou ter cometido mais de 20 assassinatos, além de inúmeras agressões e estupros, muitos deles de homens. O ódio de Panzram pela sociedade e sua sede de vingança eram evidentes em seus atos. Ele acreditava que a vida o havia tratado com crueldade desde o início, e sua resposta a isso foi ser ainda mais cruel. Ele via seus crimes como uma forma de punir o mundo que o havia criado. Panzram não demonstrava qualquer remorso por suas ações, ao contrário, ele as abraçava com orgulho. Em uma de suas muitas confissões escritas, ele afirmou: "Eu não tenho consciência, então não me importo. Nunca tive, nunca terei." Em uma de suas aventuras criminosas mais notórias, Panzram roubou um iate de luxo em Nova York em 1920 e navegou até a costa da África. Durante essa viagem, ele afirmou ter contratado marinheiros, estuprado e matado pelo menos 10 deles, jogando seus corpos no mar.
Esse ato de violência brutal foi apenas um dos muitos que ele cometeria ao longo de sua vida. Panzram também era um incendiário compulsivo. Ele adorava incendiar edifícios e assisti-los queimar, descrevendo essa prática como um ato de vingança contra uma sociedade que ele acreditava ter arruinado sua vida. Para ele, o fogo era um símbolo de sua destruição interna e de seu desejo de ver o mundo sofrer como ele acreditava que havia sofrido. A destruição era a única coisa que o fazia se sentir vivo. Durante seus muitos períodos na prisão, Panzram foi submetido a tratamentos desumanos, o que só aumentou seu desprezo pela vida humana e pela autoridade. Ele escapou de várias prisões ao longo de sua vida, apenas para continuar sua onda de crimes. Em uma de suas fugas mais ousadas, ele chegou a roubar um trem cheio de armas e munições, que ele pretendia usar para criar ainda mais caos e destruição. Apesar de sua brutalidade, Panzram era incrivelmente inteligente e articulado. Ele escreveu uma série de cartas enquanto estava na prisão, detalhando sua vida, seus crimes e suas motivações. Nessas cartas, ele revelou o quanto desprezava a humanidade e como sua sede de vingança era inextinguível. Em suas confissões, ele descrevia com detalhes sádicos os crimes que havia cometido e como não tinha intenção de parar. Suas cartas e diários oferecem um vislumbre perturbador da mente de um homem consumido pelo ódio e pela vingança. Em 1928, Panzram foi finalmente capturado e preso em Washington, D.C., por roubo. Durante seu tempo na prisão, ele fez amizade com um jovem guarda chamado Henry Lesser, que foi o único a mostrar alguma compaixão por ele. Lesser deu a Panzram $1 para comprar cigarros, e essa pequena gentileza fez com que Panzram começasse a confiar nele. Foi para Lesser que Panzram entregou suas confissões escritas, detalhando sua vida de crime e violência. Durante seu julgamento, Panzram foi condenado à morte pelo assassinato de um guarda na prisão de Leavenworth. Em vez de tentar evitar a execução, ele abraçou, vendo-a como uma libertação de sua vida de violência. Ele não demonstrou arrependimento durante o julgamento e fez questão de deixar claro que não desejava ser salvo. Em uma de suas declarações mais famosas, ele disse: "E não quero ser reabilitado. Quero morrer, e se eu sair daqui, matarei mais e mais. Não há esperança para mim, nem para a raça humana." Karl Panzram foi enforcado na penitenciária de Leavenworth em 5 de setembro de 1930. Sua execução foi o fim de uma vida marcada por ódio, vingança e uma brutalidade inimaginável. Mesmo em seus momentos finais, Panzram manteve sua postura desafiadora e desprezava qualquer forma de redenção. Suas últimas palavras ao carrasco foram: "Desapresse-se, seu bastardo. Eu poderia matar uma dúzia de homens enquanto você fica aí parado." A vida de Karl Panzram continua sendo uma das mais sombrias e perturbadoras histórias criminais já registradas. Ele é frequentemente descrito como a personificação do mal, alguém que abraçou a violência como um meio de vingança contra o mundo. Ao mesmo tempo, sua história levanta questões sobre o impacto do abuso e da negligência na formação de indivíduos violentos. Panzram era o produto de um sistema que o tratou com extrema crueldade desde a infância, e ele passou sua vida devolvendo essa crueldade ao mundo com interesse. As confissões de Panzram, escritas em detalhes frios e calculados, continuam a ser estudadas por criminologistas e psicólogos, que buscam entender o que pode levar alguém a abraçar o mal de forma tão completa. Sua história é um lembrete sombrio das profundezas da depravação humana e de como, em alguns casos, o desejo de vingança pode consumir uma vida inteira. Embora ele tenha sido executado há quase um século, o legado de Karl Panzram permanece. Sua vida é um testemunho aterrorizante do que pode acontecer quando uma pessoa é completamente consumida pelo ódio e pela vingança, sem qualquer vestígio de humanidade ou compaixão. Panzram nunca procurou redenção, nunca quis perdão. Ele viveu e morreu em uma espiral de violência autodestrutiva, tornando-se uma das figuras mais assustadoras e perturbadoras da história criminal dos Estados Unidos. Lidice era uma pequena aldeia localizada na República Tcheca, que na época estava sob ocupação nazista. O massacre de Lidice ocorreu em 10 de junho de 1942, e é lembrado como um dos atos de represália mais cruéis e desumanos perpetrados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. O ataque foi uma resposta a um ato de resistência contra o regime nazista e teve um impacto devastador na comunidade local.
O evento que levou ao massacre de Lídice foi o assassinato de Rainer Heydrich, um dos principais líderes nazistas e o arquétipo do poder opressor durante a ocupação. Heydrich era o chefe da Gestapo e desempenhou um papel central na implementação da política de exterminação dos judeus e na repressão dos movimentos de resistência. Em 27 de maio de 1942, ele foi atacado por 2 agentes da resistência tcheca, José Gabik e Jan Kuby, em um atentado conhecido como a Operação Antropoide. Heydrich foi gravemente ferido no atentado e acabou morrendo em 4 de junho de 1942 devido às suas feridas e complicações subsequentes. O atentado a Heydrich foi um ato de coragem por parte da resistência tcheca e uma tentativa de combater a opressão nazista. No entanto, a resposta dos nazistas foi desproporcional e brutal. Em retaliação pela morte de Heydrich, os nazistas decidiram fazer um exemplo da pequena aldeia de Lídice, que foi escolhida arbitrariamente como alvo para a represália. A decisão de atacar Lídice foi tomada sem qualquer prova de envolvimento da aldeia no atentado a Heydrich, e o massacre foi realizado como uma forma de punir a resistência tcheca e aterrorizar a população. Na manhã de 10 de junho de 1942, tropas nazistas, acompanhadas por membros da SS e da Gestapo, cercaram Lídice e começaram a executar o plano de represália. O massacre foi meticulosamente planejado e executado com uma crueldade imensa. Os habitantes da aldeia foram reunidos e separados em grupos. Os homens adultos foram conduzidos para fora da aldeia e, em um ato de extrema brutalidade, foram fuzilados em um local próximo. As mulheres e crianças foram separadas dos homens, e apesar dos esforços de alguns membros da resistência para proteger as crianças, a maioria delas foi enviada para campos de concentração. O número de mortos em Lídice é estimado em cerca de 340 pessoas, incluindo homens, mulheres e crianças. Os homens foram fuzilados e as mulheres foram deportadas para campos de concentração, onde muitas delas também encontraram a morte. As crianças foram separadas de suas mães e muitas foram enviadas para campos de concentração ou adotadas por famílias nazistas, muitas vezes sendo submetidas a uma forma de lavagem cerebral e doutrinação. A aldeia de Lídice foi completamente destruída pelos nazistas, e as casas foram queimadas até que nada restasse do que era uma comunidade vibrante e próspera. O massacre de Lídice foi um ato de vingança brutal que demonstrou a crueldade e a brutalidade dos nazistas em resposta a qualquer forma de resistência ou desafio ao seu regime opressor. A aldeia foi destruída e seus habitantes foram massacrados como uma forma de enviar uma mensagem clara para outras comunidades sob ocupação nazista, e qualquer ato de resistência seria respondido com extrema violência e repressão. O massacre de Lídice não apenas causou uma perda imensa e desnecessária de vidas, mas também serviu como uma ferramenta de propaganda nazista para espalhar o medo e a conformidade entre a população ocupada. O evento gerou uma onda de choque e indignação em todo o mundo, e a lembrança do massacre de Lídice tornou-se um símbolo da brutalidade do regime nazista e da luta pela justiça e pela memória das vítimas. Após a guerra, a tragédia de Lídice tornou-se um símbolo do sofrimento e da injustiça perpetrada pelos nazistas. A aldeia foi reconstruída e suas ruínas se tornaram um memorial para lembrar as vítimas e educar sobre os horrores do regime nazista. O massacre de Lídice continua a ser um exemplo sombrio de como a injustiça e a brutalidade podem se manifestar em resposta a atos de resistência e a luta pela liberdade.